Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Prepare o Hard, dando continuidade nos reviews de placas mãe ASUS que eu tenho feito. Eu já soltei 2 reviews de placas H310, além de, claro, um caminhão de reviews aí nos últimos meses, nos últimos anos. Hoje nós vamos dar uma olhada em uma outra placa mãe para Intel 8ª e 9ª geração, é uma TUF B360M Plus Gaming BR, que tem como diferencial usar o chipset intermediário B360, que em relação ao H310 tem mais recursos. Com isso você tem uma placa com mais slots de memória, às vezes mais PCI Express, um maior espaçamento entre os recursos, enfim. E um outro diferencial é o fato de ter um dissipador no VRM. Então a gente vai repetir aqueles mesmos testes com os mesmos CPUs para ver como é que fica a temperatura quando a gente está utilizando um dissipador em cima dos MOSFETs. Se você ficou interessado, vem comigo até o final e vamos descobrir se essa placa é uma boa opção de compra. Trazendo o melhor em design e qualidade de construção, o gabinete Earl Case White é a escolha certa para uma montagem descomplicada de um setup diferenciado. Conheça os detalhes pelo primeiro link na descrição. Precisando comprar um novo PC ou fazer aquele upgrade? Conheça e visite a loja Terabyte Shop, os melhores hardwares pelos menores preços. Deu tela azul nos jogos, seu hardware está apresentando problemas? Conte com a GTEC Informática, assistência técnica parceira que atende todo o Brasil. E para Water Cooler Custom, importação sob demanda e componentes diferenciados, conheça e visite a Performance Solutions. Vamos então fazer um unboxing da TUF B360M Plus Gaming BR, fabricação nacional. Aqui vocês estão vendo os principais detalhes e informações da placa-mãe. E bom, apesar de ser uma placa já aí um pouco mais intermediária, né, em preço, em recursos, a gente não vai ter acessórios aí muito diferenciados, tá? Basicamente a gente vai ter 2 cabos SATA, um espelho traseiro, parafusos para M2, como a placa tem 2 slots M2, são 2 parafusos e 2 roscas, 2 suportes, né? Alguma documentação, os adesivos TUF que tem vindo nas placas TUF atuais, e um certificado de confiabilidade, né? Segundo a ASUS, eles testam mais vezes os componentes da placa-mãe em resistência, choque térmico, enfim, tudo que está descrito aqui nesse certificado. Além disso, a gente tem também o DVD de drivers, que na prática ninguém utiliza, porque já baixa do site do fabricante ou nem baixa, né? Deixa o próprio Windows configurar tudo ali e já era. Então aqui está a placa-mãe B360 Plus Gaming do segmento TUF de placas ASUS. É uma placa que tem uma carenagem TUF Gaming sem iluminação. Tem iluminação apenas nessa logo, fica na parte de baixo aparecendo no seu gabinete. Tem alguns recortes diferenciados aí no PCB, tá? E aqui a gente tem uma placa que tem alguns componentes a mais em relação a uma H310. O próprio espaçamento dos componentes é um pouco diferente, a placa é um pouco maior em relação às que eu trouxe aí, né? 24,4 por 23,1 é praticamente um quadrado, certo? E a placa tem 3 conectores para fãs, eu imaginava que teria pelo menos uns 4 conectores para fãs, então eles estão todos aqui na parte de cima, um aqui no canto, o outro aqui, que é o CPU fã, o obrigatório, e esse aqui no cantinho, que você pode usar para uma bomba, para uma fã, enfim. Então geralmente esse de trás aqui você vai usar para fã, que fica na parte de trás do gabinete, aqui é obrigatório, sempre você vai ter que usar. E você tem um header adicional para uma outra fã do gabinete, um water cooler, alguma coisa que você vai ligar aqui. Ainda assim, eu acredito que 4 seria a quantidade mais tranquila para a gente. Aqui a gente tem o socket, o bom e velho 1151, que já foi visto desde a 6ª geração Intel, mas por restrições de BIOS, ele foi limitado para suportar apenas os CPUs de 8ª e 9ª geração, como o Pentium G5400, 8100, i5 8400 e etc. Embora alguns usuários descobriram alguns macetes para fazer CPUs de 8ª geração funcionar em placas de 6ª e 7ª. Então essa placa tem essa carenagem no painel traseiro, é de plástico, apenas por estética, cobre aqui parcialmente essa região. Hoje em dia várias placas de mãe têm trazido isso e pode ser inclusive que até dificulte a ventilação aqui na área do VRM, porque ela cobre parcialmente o dissipador também. Então a gente tem aqui o dissipador do VRM principal. Ele é simples, pequeno, mas com certeza é melhor do que não ter um dissipador, né? Ainda mais quando a gente vai usar um CPU um pouco mais exigente, que é o caso aqui do 8700K. A gente vê que ele faz o contato
parcial com os MOSFETs de alta, os MOSFETs de baixa, ele não faz o contato completo com nenhum deles. Aqui fica os de baixa parcialmente em contato, o que é um problema porque os de baixa são os que esquentam mais, porque ficam ativos por mais tempo, e o de alta ele está fazendo um contato um pouco maior. Eu acredito que se esse thermal pad fosse um pouquinho maior, talvez conseguiria compreender melhor ali os MOSFETs de baixa, que é onde realmente interessa fazer essa dissipação, ok? Então nós temos aqui o circuito de alimentação nessa placa, são visualmente 5 indutores, o que para a maioria das pessoas indicaria que é um VRM de 4+1, mas tem um pequeno problema. Esse PWM aqui, o ASP1401CTB, trabalha com 3+1. Então essa fase aqui na verdade não é do V-Core. Eu sei disso porque eu medi por baixo nos indutores e medi também o source do MOSFET de alta com o dreno do de baixa e com os outros drenos aqui. Percebi que eles estão em circuitos diferentes. Então isso aqui, esses dois MOSFETs, esse driver e esse indutor, é referente ao VCC-SA. E esses 3 indutores mais esses três MOSFETs por fase é referente às fases do V-Core. Então é 3+1+1, certo? Então basicamente nós temos aqui um MOSFET de alta, 2 de baixo. O de alta é o QM3054 da Ubix Semi, é o mesmo MOSFET utilizado naquela placa-mãe H310MEBR mais simples que eu fiz o review no canal, e 2 MOSFETs de baixa 3056 da mesma marca. Aqui para o gráficos integrados são apenas 2 MOSFETs, eles tiraram um de baixo, já que é um circuito bem mais simples e geralmente as pessoas vão usar uma placa de vídeo, então sequer vai usar esse circuito aqui para gráficos integrados. Finalizando, a placa usa capacitores sólidos, são poucos capacitores aqui, e indutores 1001R2. É um sistema VRM bem simples, mas considerando que é uma placa que não é focada em overclock, ela atende a demanda da maioria dos CPUs suportados por esse socket, pelo menos os CPUs mais simples, intermediários para baixo. Mesmo que a gente tenha dissipador, a gente enfrentou algumas dificuldades e vocês vão ver isso aí. Então eu fiz testes com alguns processadores em renderização do Blender por 15 minutos com a temperatura ambiente em 35 graus, com i3 8100. A temperatura do VRM ficou bem tranquila, com picos de 59 graus. E a placa como um todo não esquentou muito. Testando com o i5 8400, que é um dos CPUs mais populares nessa linha, o VRM, por ter um dissipador, segurou bem as temperaturas, os picos ficaram apenas alguns graus acima. É interessante porque se a gente correlaciona com aquele teste da H310ME, que usa os mesmos MOSFETs, o 8400, quando a gente usou o 8400 aqui, o VRM ficou bem mais quente. Então a gente vê que o dissipador faz diferença, mesmo para CPUs mais simples usados aqui, ou CPUs intermediários no caso do 8400. Quando a gente colocou o 8700K, que é um CPU informado pelo fabricante que é suportado aqui, a gente viu temperaturas acima dos 100 graus, onde o clock do CPU demorou um pouco, mas começou novamente a cair cerca de 600 MHz em cima do clock ali base dele, os 4.3 GHz, clock boost na verdade, né? Na tentativa de reduzir a temperatura do VRM. Foi possível usar o CPU, a temperatura do VRM ficou alta, mas com ressalvas. Por isso que não é bom deixar os componentes trabalhando tão quentes e por isso que um dissipador é bom. Eu acredito que por conta desse thermal pad um tanto quanto mal posicionado e MOSFETs bem simples aí, acabou acontecendo isso. Se usasse aquele Vishay Cira 12, Cira 14, acredito que a temperatura seria menor, porque lá no teste da H310M Plus que eu fiz no canal, mesmo sem dissipador, a temperatura dele com 8100, 8400 ficou legal. Então eu acredito que aqueles MOSFETs com dissipador ficaria muito bom, porque a gente viu placas Z370, mesmo os MOSFETs com dissipador segurando o 8700K 5 GHz. Então os MOSFETs são bons. E aqui a gente, na minha opinião, aqueles MOSFETs eles entregariam um desempenho um pouco melhor. Bom, partindo aqui para o restante da placa, ela tem 4 slots de memória, suporta até 2.666 MHz, 2.400 MHz é o máximo que você pode usar com CPUs abaixo do 8400, acima do 8400 você pode usar 2.666. A placa não faz overclock de memória, tampouco overclock de CPU, então o máximo absoluto é 2.666. Na parte lateral, a placa tem um header USB 3.0, que não está aparecendo agora sim, para usar os USBs 2.0 frontais, tem
6 portas SATA, só que se você usa a placa de vídeo aqui, vai tampar essas SATAs. Então acaba tendo alguma dificuldade, que dá para usar os cabos em ângulo aqui, mas pode dificultar um pouco a instalação nessa parte aqui, ok? Então essa placa tem um header RGB 12 volts, os headers do painel frontal, duas USBs 2.0 para você usar em coolers e demais conexões aí que a gente vê em todas as placas. Ela vai ter 2 slots M2, esse é um dos principais diferenciais dessa placa. Além dela suportar o PCI Express 3.0 nos M2, ela traz 2 deles. Aqui vem escrito que tipo de SSD você pode colocar aí. Você pode usar no slot de cima o PCI Express X4 3.0 na velocidade máxima, um SSD do tipo SATA, e você não pode fazer o IRST. Aqui você pode fazer o IRST, PCI Express X4 e não pode usar do tipo SATA. Eu recomendo que você use nesse slot, porque você fica longe da placa de vídeo. Se você coloca um SSD aqui, ele vai esquentar muito, dependendo da placa que você usar aqui. Então são basicamente 3 PCI Express. Como essa placa é um pouco maior, eles são um pouco mais espaçados, então você consegue aproveitar os 2x1, que a placa vai ocupar esse espaço aqui e fica livre para você usar. Embora você ter uma outra placa bem na frente da placa aqui, acaba esquentando a placa de vídeo principal e não fica tão interessante. É tudo para você fazer uma avaliação, ok? Finalizando na parte de trás, a gente tem apenas 5 USBs, sendo 2 2.0, 2 3.1 e uma tipo C reversível. Mas aquela H310M Plus tinha 6 SATAs. Então, para colocar 3.1 acabou sacrificando quantidade de portas, o que, na minha opinião, não ficou legal. Aqui a gente tem a conexão de áudio, DVI e HDMI, ok? Então, pessoal, chegamos ao final desse breve review. Agora eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência com essa placa, porque ela é a placa que eu uso em uma das minhas bancadas de testes Intel, com CPUs mais simples, como o Pentium, o i3 até o i5 8400. Acima disso, eu uso uma Z370 para poder fazer overclock no 8600K, 8700K, 9900K e etc. Então, por que eu optei por essa placa ao invés de uma H310? Basicamente porque o chipset B360 tem mais recursos. Então você tem uma placa com mais slots de memória, mais SATAs, alguns modelos com mais USBs, depende da placa, um maior espaçamento do PCI Express para os slots X1, então é uma placa um pouco melhor. Não chega a ser muito melhor que uma H310, já adianto para vocês que não dá diferença de FPS, porque o slot PCI Express é basicamente o mesmo em todas as placas, mas essa maior quantidade de recursos, alguns mimos extras e principalmente o dissipador no VRM é um ponto bem interessante, porque a gente mora num país quente e isso é um item bastante fundamental. Eu sempre prezo por placas-mãe que tenham no mínimo um dissipador no VRM para que você fique tranquilo. É claro que se você é aquele cara que quer economizar e você vai usar CPU simples, pô, vou usar um Pentium, um i3 8100, sei lá, um i5 8400, é tranquilo você pegar uma H310, tá? Mesmo sem dissipador, porque são CPUs que exigem pouco do VRM, então a temperatura não vai ficar absurda. Agora, se você pretende colocar um CPU um pouco melhor, por exemplo, um i7 8700, é um CPU de 6 núcleos e 12 threads, ou um i7 8700K, porque o CPU K pode ser usado também em placas-mãe mais simples, por mais que você não vai fazer overclock, é um CPU que tem uma frequência maior. Da mesma forma você pode usar o 8600K aqui, embora quem geralmente pegue CPUs K é porque quer fazer overclock, ele é mais caro porque é desbloqueado para overclock. Então, se você vai usar um CPU acima do 8400 como o 8700, o 8700K, eu recomendo que você utilize pelo menos uma placa com dissipador para tentar segurar a temperatura do VRM de uma forma melhor e ajudar a evitar o throttling. É interessante notar que mesmo com o dissipador ocorreu throttling aqui. A temperatura dos componentes ficou alta. Eu acredito que os MOSFETs utilizados aqui deveriam ter sido trocados pelos mesmos MOSFETs dessa placa-mãe H310M Plus, MOSFETs Vishay, que quando a gente fez lado a lado essa versão ME versus essa versão Plus Game, a gente teve aqui de 10 a 15 graus a menos nos MOSFETs.
ambas sem dissipador, certo? Essa placa você acha na faixa dos R$ 549. Para quem vai usar um CPU mais básico, pode pegar uma H310 tranquilamente. Se você quer ter uma placa um pouco mais preparada ali para usar CPUs mais exigentes, essa aqui é uma opção, ok? É difícil recomendar uma H370 para vocês, ou você pega uma B360, ou você pega logo uma Z370, que é uma placa que faz overclock de memória, overclock de CPU, geralmente tem MOSFETs melhores, dissipadores melhores, enfim. Ou quer economizar, vai logo para H310 e seja feliz, ok? Então é isso, espero que eu tenha ajudado vocês nos esclarecimentos das dúvidas, espero que esse vídeo tenha sido útil e informativo. Eu volto em breve com mais reviews de placas-mãe aqui no canal. Muitos de vocês têm pedido para mim trazer aquela Bilstar B350 GT3, infelizmente eu ainda não consegui essa placa, mas assim que eu conseguir eu vou trazer o review aí para o canal, ok? Um grande abraço e até mais.